Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos a festa da conversão do apóstolo dos gentios, São Paulo. E queremos refletir um pouco sobre esta realidade, esse grande mistério que é a conversão. Veja, em primeiríssimo lugar, os pagãos, ou seja, as pessoas que não são batizadas, elas têm no coração um convite de Deus. Ou seja, não existe ser humano que esteja na natureza pura. Existe sempre ali aquilo que nós chamamos de graça suficiente. O que é graça suficiente? É um convite de Deus que está no coração das pessoas a que se convertam, a que ouçam a verdade do Evangelho e mudem de vida. Esta graça já está lá no coração das pessoas, de tal forma que quando nós saímos para evangelizar, para converter as pessoas, Deus já foi na nossa frente, Ele já está lá. O pregador aqui fora é somente uma ocasião para que essa pessoa finalmente escute aquele suave convite de Deus que está no seu coração. Isto é que nós chamamos de graça suficiente. Ou seja, é uma forma de ser da graça de Deus que está lá, mas que é mais potência do que ato. Deixa eu explicar essa história de ato e potência. Veja, uma semente é uma árvore em potência. Ela não é árvore, mas ali tem um ser, tem um jeito de ser, tem uma coisa que faz com que uma pedra não seja uma árvore em potência, mas uma semente sim. Então, qual é o ser que está na pedra? E qual é o ser que está na semente que faz com que uma possa ser árvore um dia e a outra não? Ora, um jumento, um cachorro, um gato, nada disso pode ser filho de Deus. Por quê? Porque não tem a potência, não tem essa capacidade. Agora, nós, seres humanos, que podemos ouvir ao convite de Deus de sermos filhos, nós temos em nós, mesmo pagãos, mesmo contrários a Deus, mesmo inimigos de Deus, existe ali um convite de Deus que nos estende a mão para os seus inimigos e quer fazer de nós amigos. São Paulo era inimigo de Deus. Ele mesmo diz isso. Quando éramos inimigos de Deus. E qualquer pessoa em pecado mortal é inimigo de Deus. Pois bem, mas não é uma inimizade que venha da parte de Deus. É uma inimizade que vem da nossa parte. Deus mantém sua mão estendida, graça suficiente, e quer que nós nos convertamos. Até que então se dá a ocasião. A conversão de São Paulo, ela é extraordinária no sentido que ela aconteceu sem uma ocasião humana. Ou seja, aconteceu por uma intervenção milagrosa. Não havia ninguém pregando para São Paulo. Simplesmente no caminho de Damasco, uma luz. São Paulo, então, com aquele milagre, aquele evento extraordinário, sem ocasião humana para se converter, ouve a voz que o convida para a amizade. Assim, existe uma diferença entre a conversão de São Paulo e a conversão que nós geralmente encontramos nas outras pessoas. A conversão de São Paulo tem uma única diferença, é o fato que ela foi milagrosa, porque não havia ocasião humana. As nossas conversões, elas não são necessariamente milagrosas, mas elas são sobrenaturais, porque uma ocasião humana, de repente, esta voz que está aqui fora entra em sintonia com a voz que está lá dentro, e então a luz brilha e a pessoa crê. Um outro ponto de diferença entre a conversão que geralmente acontece nas pessoas e a conversão de São Paulo é que a conversão de São Paulo não somente foi milagrosa, ela foi repentina. Ou seja, São Paulo foi trazido do nada já para a santidade.
enquanto a maior parte das conversões não é assim. Ou seja, a maior parte das conversões acontece numa ocasião humana em que aquela graça suficiente que estava lá no coração recebe do céu a graça atual. E aquela graça atual, aquele ato de Deus que faz com que a potência passe ao ato, eficazmente realiza a conversão da pessoa. Mas aquela conversão geralmente é um pouco ainda claudicante, ainda é meio manca. É como uma pessoa que precisa fazer fisioterapia para finalmente reaprender a andar. Persevere, não desista. É o começo. Mesmo cambaleando, vá, porque Ele quer que você tenha uma transformação, sim, lenta, gradual, mas firme e prodigiosa, para que você, como São Paulo, seja um gigante percorrendo o seu caminho. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.